Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bom? Vamos lá? Vamos para a nossa próxima aula do tema da execução dos contratos. Vamos falar aqui, pessoal, sobre subcontratação, artigo 122 da nossa querida Lei de Licitações. Primeiro, o que seria uma subcontratação? Gente, a subcontratação, vou até usar esse espaço aqui que a gente utilizou na aula anterior, só para a gente ter um espaço bacana. Olha só, o que é a subcontratação? Na subcontratação, gente, a administração pública, ela... Cadê? Aqui. A administração pública, ela contrata um terceiro, tá? E o terceiro, para executar o contrato, ele contrataria outra pessoa. Então aqui nós temos a administração pública contrata um terceiro, uma empresa. Aqui é a empresa contratada. E essa empresa contratada, ela subcontrata com terceiro, outra empresa. Isso pode acontecer, professor? A lei permite essa prática da subcontratação? O que é que vocês acham? Gente, via de regra, a subcontratação não pode acontecer. Porque é o seguinte, quando a gente fala dessa ideia de subcontratação, a gente entende que é quando essa empresa aqui, ela vai pegar todo o objeto do contrato e subcontratar para terceiro, tá bom? Isso não pode acontecer. O que não pode acontecer, o que a lei proíbe, é justamente essa subcontratação integral. Então a empresa aqui, ela não pode pegar todo o objeto do contrato, todo esse objeto aqui do contrato, e terceirizar tudo e subcontratar, não. Isso daqui, gente, seria uma fraude à licitação, né? Uma subcontratação ilegal, porque, ora, o objeto do contrato seria integralmente realizado por outra empresa? Não. Seria até difícil para fiscalizar. Causaria um prejuízo, um transtorno. Não dá certo, não pode, a lei proíbe. Então a empresa tem que executar a obra ou serviço assim que é contratada. Porém, o que pode acontecer é uma subcontratação parcial permitida a subcontratação parcial, apenas parcial, tá? Apenas a parcial. Então aqui, por exemplo, a administração pública contrata uma empresa para fazer uma obra, certo? Essa empresa, ela vai fazer a obra, só que tem um serviço específico que ela não faz, que é o serviço de colocar o forro de gesso, por exemplo. Ela não coloca gesso, ela não tem equipamento, ou então aconteceu um problema. Os funcionários ali ficaram doentes, ela não está com a mão de obra qualificada naquele momento. Nesse caso, o que é que ela pode fazer? Nesse caso, para um serviço específico dentro do objeto contratual, nesse caso sim, ela pode subcontratar terceiro. Então, no caso, tem uma obra para construir, por exemplo, uma escola. Ela vai construir uma escola, que é uma obra. Ela pode pegar a construção da escola, que é essa obra, e subcontratar apenas o forro de gesso com a empresa terceirizada, com a empresa terceira. Isso pode acontecer. Ela é responsável pela obra, mas ela subcontratou um pedacinho da obra. É uma subcontratação parcial. Essa subcontratação parcial, gente, ela só pode ser feita quando houver previsão, tá? Em regulamento e no edital. O regulamento tem que prever a possibilidade dessa subcontratação parcial. Não pode ter proibição nesse regulamento. O edital, ele não pode proibir, tá? Não é nem, eu até quero retificar o comentário que eu fiz agora há pouco. Não é nem que o edital, gente, ele precisa prever, mas ele não pode proibir, compreende? A lei permite. Agora, se o edital proíbe, aí não pode. Se o edital disser, olha, é vedada a subcontratação, mesmo que parcial, do objeto do contrato, aí não pode haver subcontratação de jeito nenhum. E no caso também do regulamento. Se o regulamento proibir, também não pode, beleza? Então o edital não precisa prever. Mas o que é necessário é que ele não proíba, é que não haja sua proibição. Pessoal, é o seguinte, quando não houver proibição nem no regulamento nem no edital, a administração pública vai definir o limite no edital do limite dessa subcontratação. Ela define, olha, você pode subcontratar até 10% do objeto, você pode contratar até 15%, você pode subcontratar essa parte do objeto contratual. Então, no edital, não é que ela vai autorizar, mas ela vai dizer qual é o limite dessa subcontratação. Tudo bem? Beleza? E no contrato administrativo deve haver
esse limite. Pessoal, é o seguinte, a subcontratada não é uma coisa que a empresa que foi contratada ela pode escolher qualquer uma empresa para subcontratar, não é isso. Ela vai escolher uma empresa que tenha capacidade técnica para realizar aquela parte do contrato, para realizar essa subcontratação, vai. Mas essa empresa ela tem que mostrar documentação de capacidade técnica. Então a contratada ela tem que solicitar essa subcontratada que ela prove que tem capacidade técnica para isso. Tá certo? Beleza? Então vai dizer, olha, eu vou subcontratar, mas eu quero que você mostre, por meio de alguma comprovação, que você já realizou esse tipo de serviço. Enfim, por alguma documentação tem que provar a capacidade técnica. E por último, deve ter o cuidado aqui, gente, também, que essa empresa subcontratada, ela tem que observar as mesmas causas de impedimento da empresa contratada. Então, deixa eu voltar aqui. A lei fala que essa empresa contratada aqui, ó, ela tem vários impedimentos. Vários impedimentos. Por exemplo, quais são os impedimentos, professor? Por exemplo, o dirigente da empresa não pode ter vínculos profissionais ou de parentesco com o órgão ou entidade contratante ou com agente público responsável pela condução da licitação ou por alguma etapa da licitação. O que é que isso quer dizer? Essa empresa contratada aqui, o dirigente dela não pode ser um primo de um servidor que está trabalhando na licitação. Essa empresa não pode ser uma empresa em que o dirigente dela tem um vínculo comercial com o servidor que está trabalhando ali na contratação. Não pode ter um vínculo societário com o dirigente dessa entidade, por exemplo. Então, essa empresa tem várias limitações. Essas limitações elas são estendidas para a empresa terceira também, para a empresa subcontratada. Então, a empresa subcontratada ela se submete aos mesmos impedimentos da empresa contratada. Essa terceira aqui, ela se submete a todos esses impedimentos, assim como a empresa contratada. Beleza? Ok? Então, é isso que nós temos aqui. Beleza, galera? Essa é a subcontratação. Para você lembrar, integral não pode, subcontratar. Via de regra, tá? Via de regra, a subcontratação integral não pode, somente naqueles casos que a gente conversou, né, da empresa, da seguradora, quando a seguradora ela vai assumir um remanescente de obra, aí a seguradora pode fazer a subcontratação integral. Mas é uma exceção. Via de regra, a subcontratação integral não pode acontecer. O que pode acontecer é uma subcontratação meramente parcial. Beleza? Show de bola? Vamos fazer uma questãozinha para a gente terminar o nosso tópico? Questãozinha aqui da banca Fundação Getúlio Vargas, ela diz: a sociedade empresária YY celebrou o contrato para o fornecimento de determinados bens móveis para a Secretaria da Educação do município. Como os móveis eram desmontados, era necessária a sua montagem, o que se estendeu por 3 meses. Dias antes da conclusão da montagem, foi divulgado na imprensa que a referida sociedade empresária estava em débito com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que vinha gerando grande insatisfação junto aos empregados. Olha só. A sociedade empresária, que foi contratada pelo Estado, foi noticiado que essa sociedade empresária estava com débitos trabalhistas e previdenciários com os empregados. Então a empresa contratada estava com débito trabalhista e previdenciário. À luz da situação da narrativa, considerando aqui a Lei 14.133, é correto afirmar que, letra A, o município Alfa não é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, os quais configuram a obrigação do contratado. Tá certíssima a letra A, gente. Certíssima a letra A. É o que eu falei para você. Olha, a responsabilidade ela não vai para a administração, não. Ela continua com o contratado. Tá certo? Somente naqueles casos específicos, né? De contratação de mão de obra exclusiva, dedicação exclusiva. Aí sim tem a possibilidade, ainda que é remota, ainda tem a possibilidade de essa responsabilidade de respingar na administração, mas via de regra não vai. Letra B. O município responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas, se comprovada a falha na fiscalização. Faltou um detalhe.
ela só responde solidariamente pelos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se for aquele contrato que eu acabei de falar com você. Contratação de mão de obra, dedicação exclusiva. Aí sim. Mas a questão esqueceu de mencionar isso, né? A questão não é uma questão de mão de obra de dedicação exclusiva, não deixou claro isso. E a alternativa também não falou nada sobre, então não é, cancela. A administração, o município, responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, ainda que não comprovada a falha. Tá tudo errado aqui. Tudo errado. Tudo errado. Por quê? Não vai responder nesse caso, porque não se encaixa nessa situação que a gente falou. E mesmo se encaixasse nessa situação, teria que comprovar falha na fiscalização. A letra D fala que o município não é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução, desde que tenha previsto no edital ou no contrato a outorga de garantias para o cumprimento das obrigações. Não precisa de nenhuma previsão em edital e contrato, não. Já é certo que o Estado, o município, não vai ser responsável, tá bom? Não precisa dessa previsão no edital ou no contrato. Letra E, responde solidariamente pelos trabalhistas e subsidiariamente pelos previdenciários, está tudo errado. Se comprovada a falha, está errado por quê? Primeiro, se comprovada a falha, ainda assim tem que ser nesse caso de mão de obra, dedicação exclusiva. Ainda assim, ele trocou. Não é solidariamente trabalhista, não. É subsidiariamente trabalhista e solidariamente previdenciário. Então, tem um bocado de erro aqui na letra E. A única alternativa possível de ser marcada é a letra A. Eu confirmo sim o nosso gabarito aqui da banca. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, nós concluímos aqui o nosso tópico, tá bom? Tópico que nós temos para falar aqui. O que era mais importante sobre essa parte de execução do contrato. Eu conversei com você. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar para você aqui o meu Instagram. Então perceba aqui, ó, @profbrunolira é o meu Instagram para você entrar em contato e mandar sua dúvida que eu estarei te auxiliando logo que possível. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, forte abraço. Foi um prazer estar aqui com você e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, até mais.